Olá, meus amados irmãos. É com grata satisfação que cá estamos nós novamente, animados com a possibilidade de poder conversar com vocês aí sobre mais este tema de considerável relevância aí na atualidade, principalmente aqui no nosso país, né? O tema que a gente vai conversar hoje é o da polarização ideológica, né? Muita gente escuta falar, continuamente aí a gente tem escutado falar sobre polarização, né? E a polarização nada mais é do que o próprio nome já sugere, é a divisão em dois polos, né? Por que eu falei que a gente escuta falar muito aqui no nosso país na atualidade? Porque a gente tem uma coisa chamada polarização ideológica. Ou seja, a nossa polarização ideológica está principalmente relacionada aí à política. Então a gente tem um grupo aí defendendo ferrenhamente, né, a noção aí da as noções que estão relacionadas à direita, é uma grande parte aí, principalmente a extrema direita. E nós temos também uma outra um outro polo que está mais direcionado aí para a esquerda, uma boa parte também para a extrema esquerda, tá? E aí, o que é a polarização? A polarização nada mais é do que uma disputa ideológica entre dois grupos que, por sinal, estão fechados em suas convicções. Por isso que a gente tem uma polarização. Na polarização não existe a complementariedade de ideias, só existe a contraposição de ideias, tá? Então, as ideias elas se contrapõem, elas não se complementam, tá? E aí, por não se complementarem, né? E por somente se contraporem, existe aí uma série de problemas que são originados aí por conta desta situação. No caso aí da polarização ideológica que nós vivenciamos atualmente aqui no Brasil, né, que está bem relacionada à política, a gente tem aí uma série de problemas, né, que afetam aí a nossa democracia, né, que de certa forma funcionam como ameaças, né, à democracia e, e geram aí uma série de problemas filhos, né? Por que problemas filhos? Porque a gente tem aí o problema mãe, que é a polarização. Polarização pode ser considerado um problema. Por quê? Porque, como eu já disse, na polarização as ideias se contrapõem, elas não se complementam. Por se contraporem, obviamente, nós temos o que aí por trás dessa contraposição? Nós temos o conflito, tá? E aí, esse conflito tem uma série de outras consequências, tá? Antes de dar continuidade, é importante lembrar que essa polarização ela acontece aí de variadas formas, tá? A gente tem aí a polarização dos sexos, né? A tal da guerra de gêneros. A gente tem a polarização dentro aí da, enfim, machismo, feminismo e por aí vai, tá? Eu não vou me estender muito a essas outras polarizações, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo e hoje nós vamos nos concentrar especificamente a polarização ideológica dentro da política. E vamos voltar aqui para o Brasil. Então, polarização ideológica dentro da política e aqui no Brasil, tá? Bom, então aí eu já falei que a polarização ela gera um conflito, porque as ideias estão se contrapondo, elas não estão aí se complementando, e aí a gente tem uma série de problemas filhos, tá? Que são aí ocasionados por conta dessa polarização. O primeiro deles é a nossa dissociação, tá? Dissociação, como o próprio nome sugere, é o contrário de associação. Lembrando que
O que é uma sociedade? A sociedade é uma associação, certo? Por uma sociedade funcionar perfeitamente, os indivíduos precisam de estar associados. Isso não significa que eles necessariamente precisam concordarem entre si em todas as suas ideias. Na verdade, é até natural que pensem de maneira diferente. O que não pode acontecer é eles se contraporem e entrarem em conflito, como está acontecendo atualmente na nossa sociedade. As ideias diferentes servem para se complementarem e tornar o sistema social mais diversificado e, consequentemente, por que não dizer, mais rico, certo? Em todos os aspectos. Então aí a gente tem a dissociação. Lembrando que a dissociação, ela vai trazer o que? Ela vai trazer um enfraquecimento. Por quê? Porque se você tem dois grupos que estão preocupados em brigarem entre si, o que acontece com quem os comanda, com quem os domina? Aqui no caso do Brasil, hoje a gente tem um sistema político, né, que dita as regras, que dita as normas e que conduz todo um sistema de funcionamento que rege aí o nosso convívio social, tá? E aí, o que que acontece? Se a gente tem uma sociedade que está dissociada, que está dividida em dois polos, a gente tem uma sociedade com dois grupos. Dois grupos, né? Se eu tenho um grupo grande, ele é mais forte do que os subgrupos que eu vou dividir desse grupo grande, né? Então, o que seria o nosso grupo grande? A nossa sociedade. A nossa sociedade unida em forma de unicidade, ela é muito mais forte do que os dois grupos que se formaram por conta da polarização, ok? Esse é um ponto. Se estamos enfraquecidos, nós somos muito mais facilmente controláveis, principalmente se estivermos estritamente preocupados em defender os nossos pontos de vistas. Então a gente tem aí dentro dessa defesa de ponto de vista as convicções, os dois grupos com as suas convicções, cada um preocupado em provar que está certo, sem ter um objetivo claro para isso, né? E uma disputa, olha, eu tô certo, você tá errado, você tá errado, eu tô certo. E fica essa briga, essa disputa. Enquanto isso está acontecendo dentro desses dois grupos, que são mais fracos do que o grupo único, né, unido, a gente tem aí um pequeno grupo controlando todo o sistema social que rege os dois grupos juntos. Então a gente está falando de um grupo social que está no mesmo barco e que está brigando enquanto tem um pequeno grupo lá em cima controlando tudo, e enquanto esses dois grupos estão distraídos tentando defender as suas convicções e provarem que estão certos sem ter um fim claro e específico para isso, tá? E aí a gente vem aí com uma série de outros fenômenos patológicos, né? Quando a gente fala de fenômeno patológico, a gente está falando de patologia social, doença social, né? Então aí a gente tem a intolerância. A intolerância tem sido muito forte. É só a gente abre o Facebook, gente. Quantas pessoas não fizeram amizade, né? Se degladiam de uma forma assustadora, que eu falo, meu Deus. A gente usa as redes sociais como laboratório também para entender como funcionam determinados fenômenos, e a gente consegue ver isso de uma maneira bem clara, tá? As pessoas se degladiam mesmo, e eu acho que se elas estivessem pessoalmente diante de algumas discussões que eu presencio, eu acho que elas se pegariam mesmo, de briga mesmo, briga física, tá? Então aí por detrás da intolerância, a gente tem a questão aí de não tolerar o que é diferente, não tolerar aquilo que não é igual a mim, né? A gente sabe que isso gera um empobrecimento. Por quê? Porque se eu me fecho na minha convicção, eu me esterilizo. Eu paro por ali.
é o que eu sei, pronto, acabou. Agora, se eu me abro para aquilo que é diferente, existe a possibilidade de eu agregar conhecimento, de eu crescer, de eu enriquecer com isso, né? E ter uma noção panorâmica muito mais abrangente da realidade do que se eu ficar aí reduzido às minhas próprias convicções, né? Acho que qualquer pessoa esclarecida, né? Não diria esclarecida, mas em sã consciência, acho que a gente pode dizer isso, né? Concordaria com isso, que é muito mais fácil eu abrir a minha mente para o mundo do que fechar-me nas minhas convicções, tá bom? Só que tem um porém, quando eu tô fechado nas minhas convicções, eu tô numa zona de conforto, né? Eu não sou obrigado a mudar ponto de vista. Então fica essa dica aí de como esses pequenos grupos agem para poder controlar as massas e poder agir de acordo com seus próprios interesses. E aí, por trás da intolerância, a gente tem o quê? A gente tem o preconceito. O preconceito, né? Que é o pai da intolerância ou o filho da intolerância. É uma relação simbiótica, talvez, um depende do outro para ser e para acontecer. Enfim, é importante a gente entender que o preconceito, ele também faz parte dessa corrente esterilizante de pensamento, né? Que faz com que a gente se feche nas nossas convicções mais ainda. O diferente, pelo amor de Deus, tira do meu caminho, que a única intenção daquilo que é diferente é me fazer mal. É esse o pensamento, gente. Parece que eu tô com um pouco de exagero, olha. A gente tem convivido aí, tudo que eu estou dizendo a vocês é baseado em pesquisa, tá, gente? A gente usa muita rede social para pesquisar isso, mas a gente também consegue visualizar isso no nosso dia a dia, né? Afinal, a gente não fica só dentro do laboratório pesquisando, nosso laboratório é o mundo. E aí a gente tem dentro dentro desse quadro, né, de intolerância, de preconceito, de dissociação, a gente encontra o isolamento. As pessoas vão ficando cada vez mais isoladas. Por que vão ficando cada vez mais isoladas? Isolado, gente, não significa que a pessoa está sozinho, tá? Significa que a pessoa está em companhias que em nada lhe acrescentam. Se eu ando com todo mundo que é igual a mim, né, o que esse povo tem a me acrescentar, já que é igual a mim, tem os mesmos pensamentos e as mesmas convicções que eu? Fica essa pergunta, né? E aí, consequentemente, se a gente tem um empobrecimento existencial por conta dessa dissociação, né, por conta desse afastamento daquilo que é diferente, a gente acaba caindo no enfraquecimento, né? Esse enfraquecimento, por sua vez, nos deixa cada vez mais suscetível ao controle. E aí a gente escuta falar sobre os mitos da vida, né? Há o mito tal, há o pai dos pobres, há todo esse papo furado que a gente já está carejado de escutar, mas a gente continua caindo no mesmo golpe, né? O mito, gente. Então é assim, tudo isso faz parte do controle. Tá? Esse pequeno grupo que controla, ele sabe de todas essas coisas. Então, ele usa o mito para que as pessoas se utilizem de um mecanismo chamado de projeção. Em algumas vertentes ideológicas aí, principalmente dentro da psicanálise, vai chamar de transferência, né? E aí eu transfiro toda a responsabilidade pelo meu destino que deveria ser minha para alguém, né? Para um grupo. Às vezes um grupo religioso, às vezes um religioso, às vezes um presidente, né? Às vezes para um mito e por aí vai, tá? Não estou tendo pontos de vista unilaterais aqui, apresentando ponto de vista unilateral quando uso mito, porque a gente também tem o outro lado, né? Por isso que eu citei o pai dos pobres, porque o que eu estou tentando mostrar para todos aí que estão me assistindo nesse momento
é que não importa de que lado você esteja, seja direita, seja esquerda, você faz parte de um sistema social composto, como a gente está aqui focado falando no Brasil, composto por brasileiros, tá? Então você é brasileiro e precisa aprender a aceitar aquilo que é diferente, aquilo que não é igual a você, até mesmo para você ser aceito, aceitar e respeitar, porque a aceitação e o respeito começa na gente, né? E a nossa liberdade vai até o ponto onde a gente não interfere na liberdade alheia, porque a gente tem essa responsabilidade. A nossa responsabilidade não é só com a gente, a nossa responsabilidade é com todos. Afinal, se o todo social não estiver bem, a gente também não vai ficar. Ou você acha que se você ficar bem aí na sua casa, no seu condomínio, no seu... Vai falar isso para o povo que mora no Morumbi, né? Morumbi, eu gosto de usar o exemplo do Morumbi em São Paulo, o bairro do Morumbi em São Paulo, que ele é grudado com a maior comunidade, né? Uma das maiores comunidades da América Latina, que é a Paraisópolis. E aí, enquanto eles estão nos seus luxuosos condomínios, ao lado tem gente na miséria. E aí você tá passando por ali, você vê uma apreensão no ar, é câmera, é cerca elétrica, é segurança armado, parece que você está num campo de concentração. E aí eu te pergunto, por que isso? Né? Adianta eu achar que eu vivendo aqui isoladamente eu vou estar bem e o restante que se exploda? Não, gente, a gente tá tudo junto, tá tudo no mesmo barco. Fica essa dica, tá bom? Espero que o vídeo tenha contribuído aí para abrir um pouquinho mais a sua mente para aceitar aquilo que é diferente, as ideias que são diferentes, entender que os pontos de vista eles devem se complementarem, tá? E não se contraporem como acontece atualmente. Até a próxima, meus amados.